A entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de segunda-feira, 20 de dezembro, semana do Natal. E a gente chegando no oferecimento para a Gedex Mônaco. É o Edifício Mônaco, Gedex oferecendo luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. O Edifício Mônaco, localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa e amplo moderno hall de entrada. Segurança jurídica, seu investimento. Excelente vista da cidade, 86% concluído, entrega definitiva em 2022. É a Gedex, uma empresa do Grupo Metalúrgica Cardoso. Vá conhecer e morar no maior, melhor edifício de São Carlos, Edifício Mônaco, oferecendo o quadro Entrevista que hoje recebe, a gente anunciou, o secretário municipal de saúde de São Carlos, Ademir Damin. O Martelinho está aqui conosco para avaliar a saúde e os pontos. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia Elvis, bom dia a equipe de jornalismo, bom dia a todos os ouvintes aqui de São Carlos. É mais uma vez um grande prazer estar aqui trazendo algumas informações, números, do que é que realmente aconteceu nesse ano de 2021 na saúde de São Carlos. Eu quero mandar um bom dia bem especial, Elvis, ao nosso prefeito municipal, Rudy Sander, que neste momento tem a mais absoluta certeza que junto com o nosso vice-prefeito Fernando Signori está nos ouvindo, porque ele disse que estaria sim ligadinho aqui na Tropical para ouvir a entrevista e ouvir as notícias também relacionadas à nossa saúde. A gente tem contato todo dia com ele, mas hoje especificamente estaria ligadaço aqui na Tropical. Muito obrigado. Tudo bem, valeu, prefeito, vice aqui de São Carlos, e assim como eu fiz com o prefeito, faço com o secretário. Então, em poucas palavras ou em uma palavra, como é que define a saúde do ano 2021? Muito difícil, muito difícil. Nós tivemos já logo no início do ano de 2021, nós tivemos o maior pico de casos de pandemia aqui no município, que chegou a 153 casos contaminados. Nós perdemos amigos, nós perdemos vizinhos, nós perdemos parentes, familiares, e aqueles 90 dias, final de março, início de março, fevereiro, março e abril, foram dos dias mais difíceis da vida de muitas famílias, e a minha vida não foi diferente. Por quê? Porque nós entramos no meio desse tiroteio, no meio desse fogaréu. Então, especificamente em relação a esse mal que assolou o mundo, nós temos a palavra dificuldade, principalmente por causa do alto nível de contaminação que aconteceu e dos casos que nós tivemos aqui. E que hoje, graças a Deus, Elvis, estão aonde deveriam estar, né? Nós só temos dois casos ativos aqui, a vacinação de vento em popa, e graças a Deus, assim, as coisas devem retornar para o seu devido lugar. Tudo bem, tá certo. Bem, o secretário teve recentemente na Câmara de Vereadores, inclusive explanando dados, números relacionados com a pasta para o ano 2021. E ele nos trouxe parte desses números aqui, se não todo ele, mas com etapas, né, secretário? Isso. Vamos a eles então. Temos profissionais, temos procedimentos, temos valores, temos saídas, que são viagens e tudo mais. Fique à vontade. Muito bem. Elvis, a primeira planilha que eu apresento para a comunidade, para vocês aqui da imprensa, é o número de atendimentos que, se você pegar ele e esmiuçar esses dados, coisa que a gente pode fazer a qualquer momento, nós tivemos 25.545 consultas que foram feitas pelos profissionais da área da saúde aqui de São Carlos. Ou seja, isso dá 2,27 consultas média por pessoa aqui da nossa comunidade, entre todos os profissionais.
Dr. Jonathan, doutora Milena, Dr. Sérgio, doutora Catiane, Dr. Leandro, doutora Sandra, Dr. Ricardo, Dr. Sandro, Dr. Eduardo, doutora Josiane e também o médico do CAPS, né, o psiquiatra Dr. Luiz. Então são 25.545 consultas. Elvis, se você colocar isso traduzidos em valores, não vamos falar em valores exatos, porque teria que botar centavos, mas valores aproximados. Nesses números de consultas, se nós dividirmos os valores que foram pagos pelos profissionais, a média do valor da consulta seria em torno de 60 até 70 reais, 72 reais, poderia ser por consulta que esses profissionais estão hoje atendendo a nossa comunidade. Poderia ser melhor, sim, Elvis, poderia ser melhor. E nós estávamos aqui em off falando sobre a dificuldade que nós tivemos de contratar um profissional lá no início do ano para a UBS lá de São João. Contratamos 2 que infelizmente trabalharam 60 e poucos dias e acharam propostas melhores, Elvis. Isso é uma coisa que a gente não vai entrar no mérito de cada um, tá? Mas em resumo é dinheiro. Tá, dinheiro também. Ganha mais fora porque aqui tem uma regra em relação à lei municipal ou um acordo passado, né? Exatamente. Eu confesso para você, Elvis, que eu não falo mais mal em hipótese alguma, não é isso que nós estamos aqui para isso, não, em hipótese alguma. Estamos nos aproximando do Natal, o coração tem que estar em paz, o coração tem que estar contente. Mas esse ato que foi feito lá no passado, nós colhemos consequências disso. Por quê? Porque aqui no município vizinho de Águas e no município de Cunhataí, que são da comarca, pode-se contratar por CNPJ, a qual ganha mais, o médico ganha mais. Então, a opção de contratar por CNPJ, nós não temos aqui, só por especialidade. Mas nós não temos condições de contratar só a especialidade. Por quê? Porque nas UBS nós temos que contratar por concurso público ainda, inclusive. E como o concurso público será realizado agora, talvez no início de janeiro, talvez início de fevereiro, respeitando todas aquelas regras que né, contratação de empresa, edital, todos portal, os prazos, né? Todos os passos, né? Mas a gente já veio aqui na semana passada, Elvis, mas para tranquilizar, digamos assim, a comunidade de São João, mais uma vez, com tranquilidade, nós estamos trabalhando, vamos contratar uma enfermeira, vamos contratar um médico, já tem o concurso público, a enfermeira foi chamada, já notificada a semana passada, o processo seletivo do médico já está em andamento, termina essa semana aqui, e nessa semana nós vamos ter uma resposta. Com certeza nós não vamos deixar a unidade de São João sem profissionais. Nós vamos contratar. E também só para frisar, Elvis, não temos nenhuma, nem eu, secretário Martelinho, nem o prefeito e o vice Fernando e Rude, não temos nenhuma intenção, pelo amor de Deus, a unidade básica de São João vai continuar aberta. Vamos sim mantê-la e vamos fortificar cada vez mais. Essa é a intenção. Por quê? Porque lá é uma região central do município e atende muitas comunidades. Comunidades que estão passando por dificuldades já há um bom período. E eu prometo aqui, neste momento, que nós vamos, junto com a administração do prefeito Rude, nós vamos resolver esse problema. Muito bem. Seguindo nós ainda temos, fora esses números aqui, ainda nós temos o atendimento de fisioterapia. Isso. Daí tem as especificidades. As especificidades, né? Tem os atendimentos do SAMU, que ele está centralizado aqui no nosso município, né? Com profissionais, que ajuda vários municípios, mas que está lotado aqui em São Carlos. Nós temos os atendimentos da vigilância epidemiológica, né? E a vigilância sanitária, que ajuda a comunidade em orientações também. E aqui, orientações especificamente no caso da dengue, que é um caso bem de saúde pública, né? Esperamos que a gente não tenha o vírus, né? Apesar de ter focos, não tenhamos o vírus.
Também tivemos a assistência social, que fez um bom trabalho esse ano, ajudando as pessoas que precisavam. Nós temos, então, a fonoaudióloga, né, que voltou agora, nesse mês que passou, de licença maternidade, e está começando seus atendimentos. E um dos programas mais fantásticos que a saúde tem junto com a educação, que é o programa de saúde na escola. Foi bem trabalhado, nós estamos em pandemia, mas a gente autorizou para que os profissionais, tanto da educação quanto da saúde, fizessem esse trabalho junto às escolas, porque muitos dados foram tirados daí, Elvis, e a gente agora, em 2022, nós vamos trabalhar bem especificamente neste caso. Inclusive, até um pedido, já que eu já faço aqui, vamos oficiar o executivo essa semana para que nós tenhamos dentro do quadro da saúde uma nutricionista. Né? Esses 2 anos de pandemia, digamos assim, deixou gordurinhas na nossa querida gurizada. Meninos e meninas, nós temos dados específicos disso, e eu vou deixar esses dados para o programa Saúde na Escola vir aqui apresentar esses dados, com, assim, obesidade já indo para morbidade, né? Então, a gente quer isso, e uma nutricionista dentro do quadro seria, com certeza, uma grande mão na roda da saúde de São Carlos e da saúde das famílias. Muito bem. Fechando essa parte dos profissionais, tem mais algum lá? Tem mais alguma coisa aqui relacionado com odontologia. Então vamos lá. Apesar de todos os problemas, Elvis, apesar de todos os problemas que nós tivemos, porque odontologia, né, no consultório dentário é onde mais o spray acontece, né, dentro. Então, o Conselho de Odontologia, o CRO, ele fez uma regra lá que não poderia ser atendida a não ser casos de urgência e emergência. Então, no início, ali no pico daqueles casos de pandemia, nós praticamente não fazíamos atendimentos. Mas, mesmo assim, 4.191 atendimentos foram executados dentro das UBS. Aqui no centro, no bairro Cristo Rei e também na comunidade São João. Comunidade essa que não tinha dentista. Tinha, mas que estava o ano todo de licença maternidade. A doutora Carol estava de licença maternidade, nós não tínhamos. O que nós fizemos? Fizemos um processo seletivo, colocamos um dentista lá e que, graças a Deus, em um período aí fez recorde de atendimentos. Por quê? Porque em virtude desse tempo que a doutora Carol não ficou lá atendendo, a doutora Djanane entrou lá e fez o seu trabalho, juntamente com o Douglas e com a Angélica, que são os profissionais daqui. E mais uma questão que é falando de futuro, que nem os outros. Agora, já no início de 2022, como lá atrás a Lei 173 não permitia que nós contratássemos profissional que já não estivesse no quadro do município, nós vamos contratar uma profissional para a unidade básica de Pratas. É uma unidade que precisa, ela não tinha, ela havia sido extinta quando o profissional saiu de lá, mas agora, em 2022, já eu tenho a autorização do prefeito Rude, do vice Fernando, para nós colocarmos novamente um profissional de odontologia lá na unidade para que trabalhe com afinco e dedicação, e a gente está trabalhando muito para isso. Pedimos aos profissionais que fossem fazer uma cobertura nesse período onde não tinha, e fomos atendidos. Tá? Fizemos muitas consultas, não tenho este dado agora aqui especificamente, com certeza ele está dentro desses números que eu tenho, desses 4.200, quase 4.200 atendimentos que nós temos aqui, e nós vamos Jacutinga, linha Uruguai, São Pedro, Alto São Pedro, linha Tessem, todas essas comunidades aí que pertencem, e a própria comunidade de Pratas, terão sim o seu dentista para 2022. Muito bem. Tá certo. Aí fechada a parte dos profissionais, secretário, ou mais algum? Na verdade, dos profissionais, sim. Apenas só para frisar, já que estamos nessa parte de odontologia, Elvis, lá no mês de maio nós licitamos 500 próteses. 500 próteses. Dessas 500 próteses, seriam 250 para as ditas, abre aspas, pontes, certo, e 250 para as chapas, né? Total e parcial. Para que tu tenha uma ideia, Elvis, nós já entregamos agora, até o início de dezembro, 320 próteses já foram entregues. Destas, moldadas. E 225 já foram entregues e os mutuários, os munícipes já estão usando.
e temos ainda 95 que estão em fase final de ajustes, digamos assim, para que mais 95 pessoas... Então, praticamente, 300 pessoas até o final do ano agora serão atendidas com as suas próteses. Antes, lá no outro processo licitatório, o munícipe tinha que se deslocar até o laboratório da cidade onde o laboratório estava sediado. Lá no início, quando nós fizemos o processo licitatório, a gente teve a ideia de inverter essa situação. Não o munícipe ir ao laboratório, nós trazermos o laboratório até a casa do munícipe, aqui em São Carlos. Hoje, os profissionais que venceram o processo licitatório estão aqui no prédio Casa Grande, abrem todas as terças-feiras, das 7 até o meio-dia, e os números aqui, em praticamente 6 meses aí, os números são espetaculares, né? E nós não vamos deixar. Se você está na fila aí, munícipe São Carlense, você pode ter certeza que nós vamos dar continuidade nesse serviço, que é essencial para a qualidade de vida do São Carlense. Muito bem. Odontológico aí, bastante números positivos, inclusive. Isso. Vamos lá, secretário, mais uma etapa lá. Mais uma etapa. Exames, Elvis. Eu enumerei aqui os 10 mais pedidos. Vamos lá. Hemograma, glicose, creatinina, análise de físicos de elementos, no exame de urina, triglicerídeo, colesterol, esses os ditos check-up. Além de uma infinidade que são mais dezenas e dezenas de exames. Foram realizados 42.788 exames neste ano, até agora, né? Até semana passada, quando eu fiz o levantamento desses dados, Elvis. 42.788 exames realizados pela unidade. Tudo de graça. E grande parte, na maior parte deles, Elvis, tudo de graça. Tudo pago pelo município. Tudo pago pelo município. Foram quase 1.989.424 reais em exames médicos que foram das economias da administração municipal do prefeito Rui e do vice Fernando. Isso aqui prova de que realmente, e isso que nós estamos em pandemia, Elvis, nós estamos em pandemia, mas mesmo assim, com todos os problemas, com toda a dificuldade que teve, com aqueles entraves que nós tivemos bem lá no início, onde praticamente nada se podia fazer, mesmo assim, nós fizemos 42.788 exames e investimos um valor de R$ 940.400 em exames. Esses números, Elvis, eu faço questão de ressaltar que eles não são 100%, porque nós ainda não terminamos o ano. Sim, ainda faltam 2 semanas. Ainda faltam 2 semanas, né? E falando de exame, Elvis, apesar de que agora, nesse final do ano, será reduzido. Por quê? Porque o CISAMOSC, onde o município é associado, os profissionais normalmente, a partir do dia 10, 15 aí do mês de dezembro, de cada dezembro de ano, é época de férias, o profissional vai fazer suas especializações, vai fazer... então eles reduzem realmente o tempo de atendimento e os exames que são fornecidos. A demanda, né? A demanda, isso mesmo. Mas mesmo assim, as urgências e emergências, os médicos estão à disposição para também solicitar caso venha. Próximo. Falando de exames, agora a gente fala sobre o que foi investido justamente em um dos programas, digamos assim, que o município é associado, que é o CISAMOSC. Foram praticamente R$630 mil investidos no CISAMOSC na compra de medicamento. Para que tu tenha uma ideia, Elvis. Quase 700 mil aí investido. Ainda fizemos um processo de licitação que foi ali na época da pandemia para alguns medicamentos específicos para os profissionais, né, que estavam na linha de frente. Foi feito também uma aquisição, além dos exames, consultas, medicamentos,
que foram... esses aqui são especificações. Elvis, você não tem condição de fazer um determinado exame, tu vai lá, tu consulta assistência social e o município ajuda. Então foram praticamente 200 mil, 199 mil aqui. Então praticamente 200 mil em cima destes dados relacionados a exames. Consulta e aquisição de medicamentos. Exames especiais e também de média e alta complexidade. Mais 700 mil. Mais 700 mil investidos, Elvis. Além do que, com o hospital, exames radiológicos e locação da sala para cirurgias, que foram menos cirurgias, tem que deixar bem claro, por causa da regulação, que não permitiu mais que 6, 7, estourando 7 cirurgias a cada 15 dias. Foram mais quase 500 mil aqui, 485 mil. E mais o convênio de urgência e emergência, os que serão pagos até agora, finalizando o mês, né? Com a reabertura do hospital, os 95 mil que o município paga, que sai do Fundo Municipal de Saúde, que faz o atendimento para os munícipes. Aí, Elvis, quando nós colocamos lá no início da nossa conversa, lembra-se que você me pediu a palavra dificuldade? Sim, tivemos muita dificuldade de fazer um acordo com o município. Entre município, Fundo Municipal de Saúde, no caso, e hospital. Por quê? Porque é difícil de negociar quando você trata de valores. São valores altos isso. Mas a população de São Carlos merece. E graças à habilidade do prefeito Rude, do vice Fernando, que se tornou um grande parceiro nesse caso, graças à Secretaria de Administração, o Ivan, graças ao secretário Martelo e o bom entendimento que tivemos com o Gleno, com o seu Valdir, que é o presidente do hospital, a gente chegou a esse convênio e hoje está, sim, dando suporte, fazendo os atendimentos de urgência e emergência, deixando a população mais segura, Elvis, nos finais de semana, nos feriados, nos facultativos e principalmente à noite, né? Temos algumas coisinhas ainda para melhorar? Sim, Elvis. A gente sempre tem coisa para melhorar. Porque a pessoa que diz que está melhor hoje, que já tem tudo na vida, Elvis, amanhã depois vai faltar uma coisa que é o essencial. Então, a saúde é essencial. E nós estamos trabalhando com muito afinco e com muita dedicação, porque essa é a missão que nos foi dada pelo prefeito Rude, pelo vice Fernando, e nós estamos aqui para isso, para trazer conforto e trazer segurança na parte da saúde para os munícipes. Só para fechar, digamos, esse quadrinho aqui, Elvis, 2.300.000 reais somados e investidos dentro desses itens que a gente colocou. Dinheiro, não sei como é que nós estamos no tempo aí, Elvis? Já, como é que você... Temos mais uma pauta. Mais uma pauta ainda? O que nós temos lá? Isso. Bom, nós temos aqui, Elvis, as cirurgias oftalmológicas, que são as campanhas que o Estado fornece. Mas o município tem que ceder veículo, tem que ceder os profissionais, motoristas para transportar. Foram 71 cirurgias que foram executadas pelo Estado e que o município, a Secretaria Municipal de Saúde, deu suporte para que esses são carlenses pudessem ir recuperar a visão. Principalmente na questão de 3 itens aí. Cataratas, pitirígio e esses tratamentos de visão, né? São os mais corriqueiros, digamos assim, dentro da comunidade. Nós fizemos 68 cirurgias através do nosso médico, Dr. Jonathan. 68 cirurgias, mais as centenas e centenas de pequenas cirurgias que foram ambulatoriais, que são feitas no próprio ambulatório da unidade de saúde, Elvis, que eu conheço muitos profissionais, mas pensa num profissional destrinchado que nem o Dr. Jonathan. Ele é um cara destrinchado, Elvis. Quando ele vem na quinta-feira à tarde, ele está toda a tarde aí sempre, ele faz e sempre, graças a Deus, com bons resultados. E o mais importante, 68 são carlenses foi feito cirurgias. Temos ainda algumas filas, não conseguimos zerar esse ano,
em virtude deste baixo volume de cirurgia que a regulação permite, que são só 6, no máximo 7. Agora no finalzinho era 7, lá no início era só 5, depois passou para 6. Mas são 68 são carlenses que não precisarão ir fora de São Carlos para fazer as suas cirurgias. Nós também tivemos 18 cirurgias de ortopedia, que abriu agora, praticamente 60 dias agora, né? Que abriram, 90 dias atrás. Então não deu tempo de nós fazer tantos. Temos uma boa fila, quero tranquilizar os munícipes, vai dar, nós vamos fazer uma campanha boa no próximo ano. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir zerar essa fila aí, e também nós tivemos, e aqui é que está a preocupação, é por isso que eu fiz questão de colocar esse dado. Nós temos, nos últimos meses, aí nós fizemos o município pagou 85 consultas para ortopedia relacionada à cirurgia. Então vê que nós temos muitos são carlenses que precisam, Elvis, precisam realmente fazer essas cirurgias. Mas o município está dando condição, graças à boa economia de recursos e graças ao bom investimento que é na saúde. Eu tenho mais alguns dados aqui, Elvis, que são o volume de viagens. Né? Esse é importante saber. Né? Olha só, nesse ano aqui, Elvis, os veículos do município fizeram 1.051 viagens. Isso que nós estamos em pandemia, Elvis, 1.051 viagens. Para que você tenha uma ideia, foram 660 viagens somente para o município de Chapecó. Afinal de contas, Chapecó é o nosso ponto de referência principal, né, Elvis? Além de outros destinos como Xanxerê, né, que nós tivemos muitas, né, muitas mesmo. Palmitos agora, no final do ano, liberou as mamografias, as senhoras, mulheres que estão indo lá. Mas os principais deles, Chapecó, Xanxerê, Maravilha, Palmitos, Florianópolis, viagens e Pinhalzinho. 1.051 viagens, Elvi. Em veículos leves, Elvis, 318.390 quilômetros rodados. Em veículo de van ou micro, foram 56 mil quilômetros. Um total de 817 mil reais investidos pelos valores da última licitação. Só em transporte. Só em transporte, Elvis. Então, com certeza, aqueles 10 milhões e poucos mil reais que foram destinados para a saúde, Elvis, realmente eles serão bem gastos mesmo. E aqui, Elvis, eu tenho que agradecer, e você há de convir comigo, Elvis, que quando a gente recebe, como a saúde de São Carlos recebeu 2 veículos novos, um há poucos dias e um pouco mais antes do meio do ano, nós recebemos uma SPIN nova, 7 lugares, Elvis, para transporte de pacientes para as viagens mais longas, né? Florianópolis, Joinville, Blumenau, Porto Alegre, as viagens que necessitam de um pouco mais de conforto devido ao estado do paciente. E nós recebemos uma Sprinter há poucos dias atrás. Essa SPIN foram 106 mil reais pago com economias do município. A Sprinter foram 211.790 reais, advindas de economia do município e as emendas parlamentares dos deputados. Isso, Elvis, é qualidade no transporte do paciente, que é o momento de maior dificuldade que existe na vida de uma pessoa, é no momento que ela precisa de saúde, ela precisa de um transporte legal e a gente não consegue dar. Agora tem. Então, e vamos conseguir mais, Elvis, né? Temos previsto aí já mais uma outra van de maiores lugares. Temos mais um pedido especial feito ao prefeito Rude. E essas economias aqui, a boa administração do dinheiro é graças a uma administração que faz um trabalho certo, né, Elvis? Que faz o trabalho correto, né? Então isso a gente tem que agradecer realmente, Elvis. Muito bem. Vacinação, secretário, rapidinho lá, alguns recados, eu tenho até pergunta aqui. Posso antecipar a minha dose de reforço? Para janeiro, posso fazer agora? Acho que tecnicamente não sei se dá para responder isso, não sei agora. Elvis, para ser sincero para você, como nós estamos nos aproximando do final do ano, hoje estaria aqui do meu lado a técnica de enfermagem responsável
pela sala de vacinação. Mas por um motivo particular acabou não conseguindo, porque hoje seria especificamente junto dessa nossa entrevista, nós falaríamos das vacinas. Acontece, Elvis, que eu acho que é para início, se for para início de janeiro e essa pessoa pretende, se são poucos dias, o pessoal não tem sido metódico, tem que esperar no dia. Poderia, então. Poderia. Sim. Então pode ir, no caso, claro, com pode ir, leva lá os seus dados, né? A equipe técnica vai fazer a avaliação de quantos dias, da possibilidade, para onde vai. Não, eu acho que não teria problema nenhum. Nessa parte assim, Elvis, eu tenho deixado para os profissionais, porque são eles os especialistas. Exato. Por isso que eu disse, por isso que eu disse, tecnicamente não sei se dá para responder. Exatamente. Outra coisa, Elvis, que é bem interessante e eu tenho que falar agora, senão depois eu vou me esquecer. Muitas pessoas estão pedindo sobre a segunda dose da Janssen. Aquela a dose única, vamos dizer o seguinte, que veio lá atrás. No dia 21 e 22, especificamente, amanhã e quarta, terça e quarta, amanhã e depois de amanhã, nós estaremos fazendo segundas doses da Janssen, a dose de reforço, porque aquela lá era uma dose só. Então, se você está me ouvindo e você fez aquela dose única, essa é uma das grandes dúvidas. Só que tem um detalhe. Eu acredito que nós não tenhamos doses suficientes para todo mundo. Então, quem chega primeiro vai ter mais. Né? Se nós tiver 100 doses e nós vacinamos 160 e nós só temos 100 doses, nós vamos vacinar os 100 primeiro. Isso é fatídico, isso não tem o que fazer. Até que venha uma outra remessa. Tá? Mas isso é amanhã e depois. Amanhã e depois, que a data é de 22 e 23. À tarde, minha isso. gente. À tarde, isso mesmo. À tarde, né? das 13 às 17 horas. Isso. E nas demais? A sala de vacina, ela funciona, Elvis, de manhã cedo para todas as outras vacinas. Febre amarela, tétano, as vacinas, as virais aí da criançada, teste do pezinho, tudo na parte da manhã. E na parte da tarde, de segunda a quinta-feira, aí sim as vacinas que são especiais para... E vai continuar agora o período entre Natal e Ano Novo também? Normal, né? Nossos horários de atendimento, eles continuaram do mesmo jeito. Trabalha de segunda até na quinta-feira. Sexta-feira facultativo, véspera de Natal, certo. E dia 31, véspera de Ano Novo, certo. Também facultativo. Mas aí depois do Ano Novo, ali no dia 3... Volta a vida normal na segunda-feira e a vida segue para 2022, certo. Né? E esperamos assim com muito mais coisas boas para a população. E é isso que eu vou te perguntar em rápidas palavras, ao mesmo tempo que eu te perguntei no início. O que esperar para 2022 na saúde? Rapidinho. Na saúde, rapidamente. Elvis, esperar que realmente a pandemia... que foi o freio de mão, que puxado, rodamos o ano de 2021 com o freio de mão puxado devido a muitos problemas relacionados a isso. Eu quero fazer isso, não dá porque nós estamos em pandemia, eu preciso disso, não dá porque... Então isso, Elvis, nós vamos tentar que Deus nos ajude, nos proteja e nos ilumine, que neste ano agora nós não tenhamos tantas dificuldades relacionadas à pandemia. Lembrar ao povo que continue fazendo a vacinação. É um detalhe interessante, Elvis. Se você não fez a sua segunda dose, venha até na unidade, tem muita gente, Elvis, faça esse chamamento, venha até a unidade completar o seu processo de imunização, porque nós estamos baixos. Se você precisa da terceira dose, venha até na unidade, 5 meses após você ter feito a segunda dose. Nós temos um bom exemplo aqui, viu, Elvis? As pessoas de idade, os idosos estão dando exemplar, com o perdão da redundância. Exemplar. Estão seguindo a risca. A risca. Eles é que estão vindo. E as pessoas que mais estão ativas hoje, comércio, trabalho, realmente estão deixando um pouquinho a desejar. E é esse o chamamento. Venha e complete seu processo de imunização. Obrigado, secretário. Agradeço, Elvis, de coração. Peço as minhas humildes escusas se algum dos cidadãos de São Carlos não foi bem atendido, mas não foi por vontade do secretário, não foi por vontade da administração. A administração Rude Fernando, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos fazer de tudo, Elvis, de 2022, para minimizar, para reduzir, no mínimo mesmo,
os problemas e maximizar os nossos atendimentos. A equipe é boa, os profissionais são ótimos, já estamos agora com o Covid lá no bairro Cristo Rei e no Cristo Rei, com sintomas gripais lá em cima. Já estamos agora nesse momento, nós já estamos com a unidade do centro livre, leve e solta para fazer os atendimentos. Então, tudo que nós sonhamos era isso, que nós tivéssemos um profissional para tirar do centro, que é o grande volume, onde tudo concentra, né? E tu pode ver pelos números que é gigantesco os valores aplicados, né? E eu sonho realmente, Elvis, com esse ano de 2022, com o apoio da administração, com o apoio dos munícipes, nós implantarmos dentista em Pratas, um médico que efetive-se realmente dentro da comunidade de São João e atenda todas aquelas comunidades, um posto do centro livre para nós trabalhar, com a unidade do Cristo Rei trabalhando, Pratas trabalhando, São João trabalhando, Centro trabalhando, Covid funcionando e todos eles de vento em popa para nós fazer a saúde de São Carlos cada vez melhor. Um grande abraço, Elvis, obrigado pela oportunidade. Se não nos falemos mais, um santo e abençoado Natal e que um ano novo, esse de 2022, traga regado de muitas felicidades e realizações a todas as famílias são-carlenses. Um grande abraço e muito obrigado. Secretário de Saúde de São Carlos, Ademir Daminho Martelinho, foi o nosso convidado hoje para avaliar aí toda a saúde. Não terminou ainda, mas aqui os números parecidos aí com aquilo que vai ser fechado, né, minha gente? Até porque faltam aí 12 dias para o término do ano e a saúde não para, inclusive nos feriados, quando nós temos aqui os atendimentos e por meio do hospital João Bertira aqui, tá certo? Qual também foi citado durante a entrevista em relação ao acordo recente finalizado. 8h16 para a GEDEX, Edifício Mônaco aqui em São Carlos, entrega definitiva em 2022, 86% concluído. Edifício Mônaco, ampla e moderna estrutura. Nós vamos para a foto agora, a entrevista na íntegra vai estar no site em áudio e vídeo e a gente vai repercutir trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12 horas. Um abraço, vem aí Comando Geral, obrigado. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.